Construtora Brascom, há mais de 30 anos no mercado. O novo jeito MRV de viver, 4004-9000. Construtora Massai, vale mais. Conheça nossos empreendimentos. Construtora ABC, compromisso de qualidade e pontualidade. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, COFES. Bom dia! Começa agora mais um Tambaú Imóveis, um programa idealizado para você realizar o sonho da casa própria. No programa de hoje, eu vou falar sobre aquisição de imóveis através da posse. Quem vai estar aqui comigo em entrevista é o advogado, especialista no direito civil, Dr. Adriano Goldinho. Também, no giro de ofertas, você encontrará as principais construtoras imobiliárias que trará segurança jurídica na aquisição do sonho da casa própria. João Teodoro, que está de licença do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, no Momento Imobiliário, trará mais uma dica importante para o seu dia a dia. O Tambaú Imóveis está no ar. Tambaú Imóveis hoje recebe o advogado especialista no direito civil, ele também é professor universitário, referência aqui para a construção civil para o mercado imobiliário, o doutor Adriano Goldinho. Vamos conversar um pouco sobre aquisições de imóveis através da posse. Segundo o doutor Emília Correia Lima, João Pessoa, ela é a cidade que tem o maior número de irregularidades. 50% dos imóveis não tem escritura pública. Ela, como presidente da SEAP, tem os dados. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, doutor. E uma das maneiras que as pessoas têm de aquisição da sua propriedade é a uso capião. E, evidentemente, a gente sabe que a uso capião é a extraordinária, que é a mais convencional. Como é que ela funciona? Bom dia. Muito bom dia, satisfação estar aqui com o senhor. Na realidade, existem várias hipóteses de fato de uso capião com previsão legal. Entre elas, a uso capião extraordinária, que exige o prazo máximo de posse para que haja aquisição de propriedade, nesse caso, segundo a lei, correspondente a 15 anos de ocupação. Nesses casos, doutor Romulo, não somente há a possibilidade de judicialização da matéria, ou seja, o possuidor tem a possibilidade de mover uma ação judicial e provar os requisitos para uso capião, como existe também já no país a previsão da uso capião pela via extrajudicial, ou seja, a uso capião que independe de regulamentação ou de decreto judicial, mas apenas de um reconhecimento cartorário. Então, todo o pedido e o procedimento é feito fora do juízo. Agora, é de extrema importância que o telespectador entenda, o senhor como professor, principalmente explicado didaticamente, por exemplo, no sistema brasileiro, a pessoa que é dono, aquela que tem no cartório de registro imobiliário o seu título de propriedade, né, da circunscrição do imóvel. E aquele que, em tese, é dono pela ocupação e tal. Qual é a diferença hoje de posse e propriedade para a gente seguir entendendo um pouco mais o efeito da uso capião e a mudança que houve legislativamente? Perfeitamente. A propriedade pelo título reconhecida em cartório é de fato a propriedade regulamentada por lei. Tanto assim que no Código Civil, no artigo 1245, há a previsão de que o título de propriedade deve ser registrado e é ele que decreta em definitivo a condição de proprietário. A situação da posse implica apenas num primeiro momento uma ocupação, independentemente de propriedade. Esta posse pode gerar propriedade pela via especialmente da uso capião. Ou seja, se essa posse se tornar prolongada no tempo, pelo prazo determinado em lei e desde que se cumpram requisitos legais, a posse deve ser mansa e pacífica, ou seja, uma ocupação não clandestina, mas uma ocupação mantida com regularidade, com paz, isto é, sem provocação, sem oposição por parte do proprietário, e desde que essa ocupação tenha o ânimo de dono, ou seja, o possuidor deve ocupar a área com a intenção de se tornar proprietário. Se essa situação de posse se prolonga no tempo, é possível então haver o reconhecimento de que esse possuidor agora se torna proprietário. Essa propriedade vai se manifestar em cartório,
seja por uma escritura, uma ata cartorial, seja, no caso de processo judicial, por uma sentença de um juiz que reconhece a uso capião e, portanto, procede-se aí ao registro no cartório de imóveis. A uso capião, por ser uma lei, ela está no Código Civil, ela realmente é uma matéria de extremo, vamos dizer assim, valor para quem quer adquirir um imóvel, através dos requisitos que o senhor falou agora. Ela pode ter havido nesse período, hoje, sábado, né, dia 23, estamos debatendo esse assunto. Quais as mudanças legislativas que a gente pode apontar que foi ou não foi avanço da uso capião? E o CNJ, qual é o seu papel? Ele também interferiu no que está aí no poder legislativo? Bem, de fato, durante os últimos anos, houve uma série de reformas em termos de uso capião. Primeira, Código Civil de 2002, que passou a vigorar a partir de 2003, estabeleceu prazos de uso capião menores do que aqueles que tinham previsão no Código passado. Portanto, o maior prazo de uso capião hoje corresponde a 15 anos, no Código Civil anterior correspondia a 20. Uma segunda grande mudança muito impactante, já discutida en passant pelo menos num primeiro momento, é a possibilidade no Código de Processo Civil e na Lei de Registros Públicos de haver o procedimento de uso capião independentemente de processo judicial, ou seja, o pedido e o procedimento todo realizado em cartório. E o papel do CNJ nesse ponto tem sido fundamental, porque em 2017, no ano passado, houve um provimento do CNJ que serve para regulamentar e esmiuçar melhor os requisitos da lei para que esse processo de uso capião se dê extrajudicialmente, ou seja, em cartório. Por exemplo, o CNJ cuidou de estipular algumas condições e requisitos mínimos. O pretendente ao uso capião tem que indicar no processo extrajudicial qual é a via de uso capião eleita, porque como há várias hipóteses de uso capião, ordinária, extraordinária, uso capião por abandono de lar, e essas hipóteses têm prazos que variam de 2 até 15 anos, então é fundamental que o possuidor interessado apresente o pedido indicando qual é a via de uso capião que ele escolhe. Segundo, fazendo prova documental da posse que teve. Terceiro, demonstrando, além disso, a inexistência de ações judiciais que discutam a posse desse imóvel, exatamente para provar que essa ocupação é pacífica, ou seja, que não há nenhum tipo de protesto, não há nenhum tipo de contestação pelo proprietário. E uma curiosidade, a mostrar como de fato a tendência hoje é desjudicializar determinadas questões, inclusive em matéria de uso capião. Há previsão no provimento do CNJ e na própria lei de que, caso o proprietário do imóvel conteste o pedido de uso capião extrajudicial, o registrador pode proceder a uma tentativa de mediação, ou seja, o próprio oficial do registro, o oficial do cartório, pode tentar intermediar um acordo entre as partes para viabilizar esse pedido de uso capião, todo ele extrajudicialmente. Agora, outra coisa que é de extrema importância é essa ação que a gente fala, que o senhor também diz, ela é individual, mas pode haver, por exemplo, a gente tem os loteamentos irregulares, as ocupações irregulares, através da uso capião, porque o poder público diz que tem muita dificuldade, inclusive financeira, de regularizar isso, através da prefeitura, através dos cartórios, que há uma discussão jurídica, corregedoria. Há essa forma de encurtar o caminho através da uso capião da regularização fundiária? Sem dúvida nenhuma, inclusive essa é uma realidade, sobretudo das grandes cidades brasileiras. Há a previsão, já nem mais no Código Civil, mas no Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, da chamada uso capião coletiva. Um instrumento muito interessante de formalização e registro, reconhecimento dos direitos de propriedade, sobretudo nos centros, nas grandes zonas, em que há comunidades formadas por milhares de pessoas sem a regularização da respectiva propriedade. Ou seja, são possuidores, milhares deles, que têm a ocupação, mas não têm o registro de propriedade. Não podem, portanto, por exemplo, vender a posse que tem. Podem ceder, mas não podem transmitir propriedade. Então, essa via de uso capião coletiva permite a inúmeras pessoas concomitantemente moverem ação judicial e solicitarem o reconhecimento dessa ocupação pelo prazo de pelo menos 5 anos, segundo a lei. Desde que, nesse caso, a área total
dividida pelo número de possuidores não dê a cada um deles uma fração de terra superior a 250 metros quadrados. Ou seja, vai se avaliar a extensão total da área para a qual se pretende a uso capião, dividir essa área pelo número de pessoas que a ocupam, e o resultado per capita não pode superar 250 metros quadrados. Se essa conta fecha, então a lei admite um pedido de uso capião coletivo, o que é muito interessante porque pode regularizar uma ocupação de terra que hoje é considerada irregular e pode, portanto, ceder direitos de propriedade registrados em cartório a cada um daqueles possuidores. Você quer adquirir o sonho da casa própria? O Giro de Oferta traz para você segurança jurídica, imóveis na planta, em construção prontos e com toda certeza com seu financiamento pelo melhor banco com as taxas que cabe dentro do seu bolso. Veja agora o que o Giro de Oferta traz das principais construtoras imobiliárias. Infinity View, um dos empreendimentos que tem, Dr. João, uma das áreas maiores aqui do Alto Plano Cabo Branco, que o senhor tem a nos dizer da fase de obra. O Infinity View está sendo edificado aqui na Avenida Panorâmica, no lugar mais nobre desse bairro, com a vista definitiva para as praias de João Pessoa. Nós já concluímos a primeira torre. Dentro de um mês nós vamos começar a descer fachada e a segunda torre nós já começamos na primeira laje e a previsão é que em outubro a segunda torre esteja concluída e a partir de aí você vai ter um ritmo bastante acelerado, porque a ideia nossa é antecipar a entrega. Restam algumas unidades, aproveite e venha conhecer a obra e venha conhecer o estágio em que se encontra o Infinity View. Você vai poder usufruir dos serviços prestados pelo Shopping Pátio Alto Plano, que fica bem aqui ao lado. Infinity View, ligue agora, 98849-1985. Maison de Florence, Condomínio Clube, pronto para morar, Alto Plano Cabo Branco. O que você tem a nos dizer, Fernando Gevelato? Muito bom dia para você, Rômulo, bom dia para você do Tambaú Imóveis. Nós estamos aqui no Maison de Florence, fica localizado aqui no Altiplano Cabo Branco, aqui na melhor localização do Altiplano, mais conhecida como Altiplano Nobre, fica uma rua antes do cartório e o apartamento de 3 quartos, sendo uma suíte com dependência completa de empregada, 2 vagas de garagem e os apartamentos vão medir de 91 metros a 93. São 4 apartamentos por andar e uma área de lazer completa e toda diferenciada, Temos várias piscinas, tanto adulto como infantil. Temos salão de festas também todo equipado, academia, salão de jogos, uma quadra de squash e também o mais importante, que é um apartamento já pronto para morar, onde você com um sinal de 20% a 30% já pode financiar o restante e vir morar no melhor do Altiplano. Maison de Florence, Condomínio Clube. Ligue agora, 988860362. Gostaram? Ligue agora os corretores de imóveis, todos de plantão. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, voltamos já. Chegou em Miramar o empreendimento que faltava para quem quer viver intensamente com conforto e qualidade de vida. Terrazzo Miramar. Apartamentos com 3 suítes e 3 vagas de garagem. Mais de 15 itens de lazer. Acabamento com a qualidade da construtora ABC. Fácil acesso, perto de tudo o que você precisa. Terrazzo Miramar Residence. A plenitude de viver bem. Construtora ABC. Você aceitaria uma nota de R$4? Faria tratamento de canal sem anestesia? Compraria gato por lebre? Embarcaria em canoa furada? Claro que não. Então, não deixe que a vaca vá pro brejo. Comprar, vender ou alugar imóvel só com corretor de imóveis. Sistema Cofesse cresce. Pelo corretor de imóveis, em defesa da sociedade.
Maison Saint-Pierre, o lugar perfeito para você morar. Um condomínio clube completo em Manaíra. Apartamentos de 2 e 3 quartos, a partir de 295 mil. Pronto para morar. Um empreendimento Construtora Brascom, há mais de 30 anos no mercado. Tambaú Imóveis está de volta. Hoje eu recebo o doutor Adriano Goldinho, ele é especialista no direito civil e a gente está conversando aqui sobre a forma que você tem de adquirir imóveis através da posse. A uso capião é uma delas e, doutor, existe na uso capião diversas modalidades que a gente já começou pela extrajudicial, ordinária, mas eu tenho um fato novo que realmente as pessoas que estão nos assistindo têm que ter um certo cuidado, principalmente quando a pessoa está casada, a gente diz civilmente, então quando ela tem a união estável, que é exatamente a uso capião por abandono do lar, a mais conhecida uso capião familiar. O que significa isso e o que o telespectador tem que entender para se precaver? Perfeitamente. De todas as hipóteses de uso capião que tem previsão na lei, a mais recente, porque foi inaugurada em 2011, é a chamada uso capião familiar ou por abandono do lar. A hipótese é a que segue. 2 pessoas casadas ou que vivem em união estável e que são ambas proprietárias de um mesmo imóvel. E ocorre eventualmente o abandono do lar por parte de um dos cônjuges ou companheiros. Aquele cônjuge ou companheiro que permanece ocupando o imóvel com exclusividade, desde que tenha posse direta da coisa, poderá usucapir a parte do imóvel que correspondia ao ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. Ou seja, este que abandona o lar está sujeito a perder a sua parte no imóvel para aquele que permanece no lar. E, portanto, o possuidor exclusivo agora passará a ser proprietário único de uma propriedade que até então era compartilhada entre 2 pessoas casadas ou que viviam em união estável. Agora, por exemplo, qual o conselho que o senhor dá? Porque muitas vezes a pessoa ela sai de casa até por um acordo informal para deixar os filhos, a esposa, ou vice-versa para deixar o esposo ou os filhos. E, evidentemente, às vezes a pessoa pode até se divorciar sem fazer a partilha daquele bem. Qual o cuidado entre o abandono ou você ter esse acordo informal que às vezes não tem uma partilha e não tem uma sentença judicial ou extrajudicial em cartório dizendo que a propriedade vai ser compartilhada ou não vai e que aquela pessoa não está pagando aluguel? De fato, esse é um cuidado a ter, mesmo porque essa hipótese de uso capião excepcionalmente tem um prazo reduzido. Não são 5, 10, 15 anos como costuma ser em relação às outras vias. Essa hipótese de uso capião familiar exige apenas 2 anos de ocupação para que haja uso capião. Bem, os cuidados a ter. Para evitar a alegação de abandono do lar, ou seja, para que se evite, portanto, que aquele que sai de casa perca a sua parte na propriedade, o ideal é que haja a formalização de um documento. Esse documento pode ser desde uma simples notificação até um documento que formalize uma separação de corpos ou mesmo que se formalize o próprio divórcio. Um pedido de divórcio ou um pedido de separação em que se reconheça que o casal está em crise, mas que não há o interesse puro e simples de abandonar o lar, até porque esse abandono é caracterizado como um abandono injustificado e voluntário, ou seja, a pessoa realmente deixa a casa sem qualquer tipo de justificativa legítima para fazê-lo. Se um casal está em crise, essa é uma justificativa legítima, mas o ideal é formalizá-la para que se evite correr o risco da perda do imóvel. Algo que sempre a gente recebe milhares de e-mails no meu Facebook também, no meu Instagram, que ao final a gente sempre vai colocar para que as pessoas possam participar aqui do programa. Eles perguntam o seguinte: a relação entre inquilino e proprietário, essa relação cabe uso capião? Não, nesse caso, absolutamente não. A posse que dá direito ao uso capião, ou seja, a posse que dá direito à aquisição da propriedade de um imóvel, é aquela posse qualificada por alguns elementos legais. Entre eles, o chamado animus domini, o ânimo de dono, ou seja, a intenção de ocupar a coisa para se tornar proprietário. Um inquilino sabe que existe em vigor entre ele e o proprietário um contrato de locação.
e sabe, portanto, que deverá desocupar o imóvel se houver prazo específico no contrato após o término do prazo e se não houver a estipulação de um prazo contratual na locação a partir do momento em que o proprietário exija a restituição da posse do bem. Então, na realidade, o que há entre eles é um acordo comercial, é um arranjo, um pacto contratual que evidentemente defere por licença do proprietário a posse ao inquilino. Essa ocupação jamais gera usucapião. Somente há posse que dê direito ao usucapião quando essa posse não é legada, não é deferida, não é contratada com o proprietário, mas é tomada pelo possuidor. Agora, o bem público, seja ele do município, do estado, da União e, né, das suas autarquias, empresas públicas e os órgãos públicos, existe a usucapião de quem está ocupando irregularmente ele? Como funciona? Segundo a lei, não. Nesse ponto, o Código Civil, no seu artigo 102, é categórico. Bens públicos não estão sujeitos a usucapião. Portanto, se a ocupação de terra pública se der por 20, 30, 40, 50 anos, ainda que inúmeras famílias se constituam naquele espaço, segundo a lei, não há direito a usucapião. Quando muito, ao menos em termos de lei, seria possível que o Estado, quando determinasse que essas pessoas se retirassem do local, indenizasse eventualmente por construções, por acessões, benfeitorias feitas, mas não haveria esse reconhecimento de título de propriedade aos ocupantes. Em São Paulo, teve o caso do prédio no centro da cidade, ocupado por várias famílias, e de propriedade do Estado, da União, que era o INSS, a Polícia Federal já tinha sido ocupado lá, aí abandonou e nem o Estado, nem a Prefeitura pôde fazer nada e aconteceu aquela tragédia. O que é que o senhor pode nos dizer e dizer ao cidadão que está nos assistindo agora? Por que tanta demora na retomada desse imóvel e a ele vender, desafetar, fazer alguma coisa que possa se tornar útil aquele bem? Doutor Rômulo, é curioso porque, segundo a própria Constituição da República, em se tratando de propriedade, o princípio maior constitucionalmente previsto é o da função social. A lei e a Constituição impõem ao proprietário, sobretudo em se tratando de propriedade privada, a concessão de uma função econômico-social relevante ao imóvel. Ou seja, em se tratando de imóvel rural, o proprietário individual tem que plantar, tem que colher, tornar a terra produtiva, preservar o meio ambiente. Em se tratando de imóvel urbano, é imposto ao proprietário ou fracionar o imóvel, ou ocupá-lo, edificar nele, ou seja, algum uso útil e produtivo há de ser dado à coisa. Mas é curioso que o mesmo Estado que nos impõe a função social não dá função social aos imóveis dele próprio Estado. Então, os imóveis públicos muitas vezes são de fato abandonados. E o Estado é absolutamente inerte, seja em dar um uso específico a esses bens, seja em determinar eventualmente a retirada das pessoas que irregularmente ocupam esses imóveis. Por isso mesmo é que hoje em dia, apesar de haver a proibição legal, há quem defenda a possibilidade de uso capião mesmo em se tratando de bens públicos, principalmente os chamados bens públicos dominicais, que são aqueles, segundo os artigos 98, 99 do Código Civil, que não têm uso específico, não têm uma finalidade especial. Por exemplo, existem imóveis públicos, sedes de prefeituras, de secretarias municipais, de ministérios, de presídios, de universidades públicas. Esses são bens públicos de uso especial e não podem ser usucapidos. Mas e esses prédios, terrenos de propriedade do Estado que são ocupados por pessoas de pouca ou nenhuma renda e em relação aos quais o Estado não dá nenhuma função social? Talvez permitir a usucapião, modificando-se a lei nesse ponto, seja uma forma interessante de regularizar, afinal, essas ocupações que hoje, segundo a lei, são clandestinas. Agora, tem um detalhe, por exemplo, a gente vai para os locais que tem muitos loteamentos e a pessoa compra aquele lote através de 60 meses, 100 meses, e às vezes ele esquece de fazer a escritura definitiva da sua propriedade. Aí ele chega lá no imóvel, tem alguém ocupado. Qual é a garantia ou a segurança que o senhor pode dar a quem tem esses imóveis e que tem o contrato e ainda não tem a propriedade?
O contrato é um título que pode habilitar a aquisição da propriedade. Mas propriedade de imóveis, segundo o artigo 1245 do Código Civil, só é decretada e reconhecida com registro em cartório de escritura pública. Essa é a saída. Claro que uma pessoa que adquire o imóvel e não registra pode posteriormente reivindicar a posse e a propriedade desse bem, fazendo prova de que comprou, pagou e não registrou. Mas há riscos. Riscos de se perder a coisa por uso capião, quando terceiros ocuparem o imóvel, ou mesmo, suponhamos aqui a hipótese, de uma pessoa vender o imóvel a outra, o adquirente pagar o preço, não registrar, e o proprietário anterior, o vendedor, vier a falecer. Nesse caso, esse imóvel pode ser levado a inventário pelos herdeiros do vendedor, porque hoje o imóvel estará registrado em nome daquele que alienou a coisa e não daquele que a comprou. Então, é mais um risco que se corre eventualmente de se ter agora que provar até judicialmente que havia um contrato, que havia o pagamento do preço. Então, o ideal é, com a compra e venda de imóveis, que o comprador se cerque da cautela de proceder de imediato ao registro. Então, Adriano, a gente vai para um giro de ofertas, mas quero deixar para o próximo bloco já uma pergunta. Apartamentos, casas em condomínios, né, podem ser fruto da uso capião? Não responda agora. Quer comprar? Quer vender? Quer fazer uma operação com segurança jurídica das principais construtoras imobiliárias? Só aqui no giro de ofertas. Veja. Pronto para morar, neoclássico, sofisticado, um dos principais empreendimentos do Alto Plano Cabo Branco, que você tem a nos dizer aqui do Tambaú Imóveis. É verdade, Rômulo. O Palácio Toscana é um empreendimento super diferenciado, onde nós podemos contemplar nos jardins plantas frutíferas, isso sendo o primeiro aqui em João Pessoa, resgatando o contato com a natureza, né? Onde temos plantas, onde você vai poder degustar uma jaboticaba, onde você vai poder degustar uma pitanga, uma acerola e outras plantas frutíferas. Fora isso, nós temos várias áreas comuns onde a família vai poder desfrutar com muito conforto. Pista de Cooper, fitness completo em alto padrão, piscinas aquecidas, bar com piscina aquecida também, fultos confortáveis e toda a estrutura de lazer que nós temos lá no Palácio Toscano. Liga agora, 99960-7000, adquira o Palácio de Toscana, um neoclássico, um dos melhores empreendimentos do Alto Plano Cabo Branco. Gostaram? Liga agora os corretores de imóveis, todos de plantão. Vamos a um rápido intervalo comercial, não saia daí, voltamos já. O Palácio de Toscana está pronto para morar. Um empreendimento com conceito único de luxo e à altura do estilo de vida dos seus moradores. Aproveite as últimas unidades do Palácio de Toscana e viva melhor. Porque viver em uma SAI vale mais. Sabe onde eu estou? No seu MRV, que está prontinho para morar. Olha isso! Área de lazer completa, é só chegar aí, dá um pulo. Você compra esse AP aqui de 2 quartos, com toda a estrutura que você viu e as condições incríveis que só a MRV te oferece. E ainda tem subsídios de até R$21 mil do programa do governo. E depois é só chamar a mudança. Ligue já, MRV 4004-9000. Maison Saint-Pierre, o lugar perfeito para você morar. Um condomínio clube completo em Manaíra. Apartamentos de 2 e 3 quartos, a partir de 295 mil. Pronto para morar. Um empreendimento construtora Brascom, há mais de 30 anos no mercado.
voltando e já vamos de imediato ao Momento Imobiliário com o presidente licenciado do COFES, João Teodoro. Veja. Momento Imobiliário com João Teodoro. Olá, amigos, mais uma vez aqui com vocês para falar em nome do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. O assunto de hoje é locação. Locação é um tema que interessa a todos os corretores de imóveis, as imobiliárias, mas interessa também a população naturalmente, porque é a opção para aqueles que não têm ainda condições de adquirir a sua casa própria. É importante salientar que recentemente o IBGE divulgou uma estatística que definiu que nós temos no Brasil aproximadamente 92 milhões de unidades habitacionais construídas e em utilização no Brasil. Só que dessas 92 milhões de unidades habitacionais, nós também, por informação do próprio IBGE, detectamos que temos ali 12,1 milhões delas que são unidades habitacionais destinadas à locação, ou seja, estão alugadas ou em fase de locação. Esse é um número bastante interessante porque ele representa aproximadamente 15% de todo o volume de imóveis disponíveis hoje no Brasil. Mas tem uma outra informação complementar interessante. Nós temos aproximadamente, segundo o IBGE, 8,5% dessas unidades habitacionais que estão sob regime de locação, na verdade, sob um regime especial, ou seja, sob regime de cessão. De repente é o pai que cede um imóvel para o filho morar, mas não cobra aluguel dele. Então ele está considerado dentro dessas 12,1 milhões de unidades para locação, mas que na verdade não é exatamente locação. O volume ainda é pequeno, são 8,5%, né? Então a gente sobra aí um grande volume de locações propriamente ditas, cujos aluguéis são cobrados regularmente pelo locador do locatário. É isso que nós temos para hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. Importante as dicas de um profissional nacional que também é paraibano hoje e traz para você novidades que direta ou indiretamente afetam a sua vida. Estamos conversando aqui sobre a forma de aquisição de imóveis através da posse com o Dr. Adriano Godinho. Ele é professor universitário, especialista no direito civil, e eu deixei, doutor Adriano, uma pergunta sobre apartamentos, sobre casas em condomínios. É possível haver uso capião ou não? Sim, e é curioso porque, embora não houvesse até então previsão legal nesse sentido, também não havia a possibilidade de recusa. Quer dizer, a lei já previa a possibilidade de usucapir imóveis urbanos, inclusive unidades condominiais. Mas é curioso que, com a previsão agora da usucapião extrajudicial, sobretudo a partir de 2015, com modificações na lei em 2017, já há a previsão específica na lei de que é possível usucapião de bens como unidades imobiliárias, salas, vagas de garagem, lojas, sobretudo apartamentos ou mesmo casas em condomínio. E no provimento do CNJ, inclusive, e na lei, já há em conjunto a previsão de que, nesse caso, em se tratando de unidade condominial, não é preciso nem sequer dar ciência do pedido de usucapião ao proprietário do bem. O síndico é que será notificado. Em geral, na usucapião extrajudicial, o proprietário do imóvel deve ser cientificado para que ele manifeste ou não a sua concordância em relação ao pedido. Se ele não se manifestar num prazo de 15 dias, entende-se o seu silêncio como anuência, como concordância. Em se tratando de unidade imobiliária, nem sequer será necessário, portanto, ouvir o proprietário. Segundo a lei, basta que o síndico se manifeste. E se o próprio síndico depuser e fizer a comprovação, alegar, afinal, que já há a ocupação por um prazo regulamentar de lei, aquele possuidor pode se tornar proprietário, inclusive, de unidade em condomínio. Agora, por exemplo, no financiamento imobiliário, há a cláusula que é hoje um avanço para o credor, que são os bancos, né, da alienação fiduciária. Então, o imóvel fica no credor, no banco, e a pessoa, através da cláusula resolutiva, após de quitar, vai se resolver, vai transformar o imóvel definitivamente para ele, sem nenhum custo, apenas a averbação daquela declaração para que ele se torne proprietário. Aí eu venho uma pergunta: a pessoa não paga o procedimento extrajudicial, que não precisa de justiça, cartório, ela vai para leilão e um terceiro adquire, mas lá está ocupado irregularmente uma terceira pessoa por um contrato de locação ou por um parente ou até mesmo o ex-mutuário.
Nesse caso, há um perigo da uso capião? Há o perigo da uso capião, inclusive, mais uma vez, com previsão regulamentar em lei. Veja, o fato de haver ônus sobre a coisa, por exemplo, hipoteca, alienação fiduciária ou qualquer outro tipo de direito real, não impede a aquisição por uso capião. Se houver uma ou mais de uma pessoa ocupando o imóvel e estas pessoas cumprirem os requisitos legais para uso capião, independentemente do fato de o imóvel ter sido levado à asta pública, ter sido vendido, adquirido por terceiros, isso não impede a caracterização do direito de uso capião por parte daqueles que já ocupavam a coisa. Portanto, é fundamental que o adquirente se certifique da condição do imóvel, que saiba não apenas quem é o proprietário, que saiba não apenas se existem ônus sobre a coisa, mas que saiba também se existem pessoas interessadas em usucapiar o imóvel, porque esse certamente é um risco que se corre. Agora, o mutuário que perdeu, né, a partir, né, da sua, vamos supor, da sua sentença extrajudicial, que ele não é mais dono e que foi para leilão, qual é o prazo que se conta aí? Tem um prazo determinado ou as pessoas vão atrás da data da assinatura do contrato? Bem, em se tratando no caso de prazo para usucapiar esse imóvel? Sim, isso. Bem, porque houve um financiamento imobiliário e até então aquele imóvel ele estava sendo pago. Exato. Aí houve a inadimplência e a retomada extrajudicial do banco. Perfeito. O mero fato de o adquirente estar quite com determinado número de parcelas não impede que terceiros possam ocupar o imóvel e já iniciar a contagem do prazo de usucapião. Vamos imaginar então a hipótese de uma pessoa que adquire o imóvel apenas para fins de especulação imobiliária. Ela não pretende residir no imóvel. Ela está à distância, pagando as parcelas da compra e venda, e há eventualmente um terceiro ocupando aquele imóvel. Esta ocupação, que não é clandestina, porque é feita à vista de todos, que não foi tomada por violência, pelo contrário, foi uma ocupação pacífica, é tida por lei como posse. Ainda que seja posse de má fé, porque o ocupante sabe que ele está tendo posse de um bem que não é dele, mas é posse para fins de lei. E mesmo a posse de má fé pode induzir ao pedido de usucapião. Existem prazos nesse caso, já disse, no extremo de 15 anos, mas na pior das hipóteses, para aquele que pretende usucapiar, de 5 anos. Então, se ele cumpre os requisitos legais, a partir do momento em que ele toma posse da coisa, independentemente do adimplemento do contrato pelo comprador, ele já conta o prazo e pode adquirir a propriedade. Então, quem adquiriu em asta pública, qual as principais ações que a pessoa tem que dar? Vai lá, faz uma notificação extrajudicial, ou então vai na delegacia, abre um boletim de ocorrência e ação de retomada daquele imóvel? Exato. Se houver já a ocupação irregular por parte de terceiros, esse adquirente no imóvel pode inclusive propor uma ação judicial de emissão na posse, provando que ele é adquirente da coisa, mesmo que em asta pública, ou seja, ele adquiriu em praça, num processo judicial ou extrajudicial de venda da coisa, ele prova a sua condição de adquirente novo proprietário, prova que tem direito a assumir a posse, prova que há terceiros ocupando essa posse e, portanto, pede para ser emitido na ocupação do bem. Por fim, sobre esse mesmo assunto, quem é a responsabilidade? Eu sou adquirente, por exemplo, através da venda direta de um banco, como a Caixa, que tem muitos imóveis retomados. Então, todas as despesas que, da partir da assinatura do novo contrato de financiamento ou de escritura pública, se for à vista, as despesas para trás é do banco, credor, ou ele transfere aquela bônus e o ônus tudo para o novo adquirente? Sim. Nesse caso, se houver a continuidade do contrato anterior, ou seja, se havia um adquirente que já não tem mais condições de adimplir o contrato e, portanto, cede a sua posição contratual a um terceiro, esse novo adquirente, esse novo comprador tem que assumir todos os ônus contratuais, ou seja, é uma transmissão de ônus e bônus. As vantagens e as desvantagens do contrato são, portanto, transmitidas por sucessão entre vivos ao novo comprador da coisa. Doutor Adriano, outra coisa, falando em condomínio, já que a gente está, o que é possível do que não é possível dentro do condomínio, por exemplo, cobrar em termos de taxa ordinária, extraordinária, para quem está nos assistindo dentro dessa relação condominial, que muitas vezes, eu trago sempre aqui o Hinaldo
tantas que falam sobre esse assunto, mas já que a gente está falando na posse, o que é possível cobrar do inquilino, o que é possível cobrar do proprietário, essa parte de oneração do proprietário ou de quem está na posse do condomínio? Bem, se houver contrato de locação, ou seja, o proprietário de uma unidade imobiliária, como um apartamento, alugar o imóvel a um inquilino, o inquilino deve suportar todas as chamadas despesas ordinárias, que são as despesas comuns do edifício, aquelas que devem ser suportadas pelo possuidor no caso. Então, as próprias taxas condominiais mensais, as contribuições que são pagas, podem ser estipuladas contra o inquilino. Ele suporta essas taxas. Mas tudo aquilo que for despesa extraordinária, por exemplo, uma reforma na fachada do prédio, isso deve ser suportado não pelo inquilino, mas pelo proprietário. E há uma razão de ser para isso. É que essas despesas extraordinárias não só não eram previstas no início da contratação, da locação, mas também são despesas que servem para aumentar o valor do bem. E esse aumento no valor reverte em proveito do proprietário da coisa e não diretamente do inquilino. Portanto, por todo tipo de despesa extraordinária, quem suporta esses pagamentos é o proprietário do imóvel. E ainda falando de condomínio, há uma discussão sobre a questão de animais. É possível criar animais dentro de condomínio? É curioso porque nós estamos vivendo hoje uma releitura do papel dos animais no direito civil. Apenas para que se tenha uma ideia, hoje uma das discussões mais interessantes no âmbito do direito das famílias é a da guarda de animais. Inclusive os tribunais brasileiros já vêm entendendo que é possível uma guarda compartilhada. Ou seja, o animal já não é mais visto apenas e tão somente como uma reles coisa, como um objeto qualquer, mas é quase que enquadrado como um membro da família. E aí há diversas convenções condominiais que estabelecem regras proibitivas, ou seja, cláusulas que impedem a manutenção e criação de animais domésticos no âmbito de condomínios. O que se tem entendido nesses casos é que, se não houver prejuízo ao sossego, à saúde ou à segurança dos demais moradores do edifício, sobretudo em se tratando de animais de pequeno porte, que não geram nenhum tipo de incômodo ou de prejuízo, essas cláusulas proibitivas cedem, ou seja, elas podem ser decretadas inválidas. Isso porque o animal passa a ser considerado quase que como um membro da entidade familiar que ocupa aquela unidade. No giro de ofertas você encontra a segurança jurídica, as principais construtoras e principalmente imóveis em construção, imóveis prontos e que tem financiamento garantido dos principais bancos do nosso estado. Veja tudo isso agora. Saia do aluguel, reserva Jardim América, Josinaldo Ramalho. Quais as novidades que você traz hoje para o Tambaú Imóveis? Então, o Reserva Jardim América já é um produto bem conhecido aí do nosso público paraibano, né? E ele traz um empreendimento aí com área de lazer completa e segurança para você e toda a sua família. Neste sábado, gente, eu queria fazer um convite todo especial a você a vir tomar um café conosco aqui no nosso stand. Nós chamamos de café com CCA. O correspondente da Caixa Econômica Federal vai estar aqui conosco fazendo a sua avaliação de crédito em tempo real. O que custa aí mais ou menos 6 dias para você ter a resposta da tua avaliação, você vai ter aqui conosco em tempo real e ainda vai degustar um delicioso café da manhã junino. Venha, os nossos corretores vão estar aqui de plantão para te atender da melhor forma possível. Reserva Jardim América, saia do aluguel, ligue 981 39 9695. Gostaram? Ligue agora, os corretores de imóveis, todos de plantão. Doutor Adriano Godinho, o senhor deu uma aula aí sobre o uso capião, sobre posse, propriedade. Muito obrigado pela sua satisfação realmente de ter o seu tempo, que é muito ocupado, mas quero deixá-lo aqui com suas considerações finais e já vou dizendo, vamos trazê-lo em outra oportunidade para a gente falar muita coisa sobre propriedade, sobre direito do consumidor e tudo que o senhor domina hoje no direito imobiliário. Perfeitamente, eu agradeço, doutor Rômulo, o convite. É uma honra, a satisfação pode ter certeza é toda minha. Agradeço aos telespectadores, fico à disposição sempre que preciso. Você perdeu algum momento dessa entrevista? Entre agora no www.portaltcinco.com.br
ou então veja os principais programas que estão lá registrados. Quero mandar um abraço a todos. Meu Facebook é @Rômulo Soares Lima, o meu Instagram @Rômulo Soares. Fiquem com Deus e sempre digo que juntos somos muito mais fortes.